Sabes o que eu apercebi há pouco tempo? Que eu sou muito melhor a escrever canções tristes do que felizes. I think it really, music becomes a soundtrack to your life. We want to put our heads on the pillow at night and be proud of what we did and go to sleep knowing we did what we love. Conversas com Essência Musical. Entrevistas na primeira pessoa com os teus artistas na tua rádio. Conhece a essência por detrás da música. A música desvendada no Heartbeat Music. Conversas com Essência Musical. Sinto muito. Esta semana no Conversas com a Essência Musical eu convidei Inês Apenas, é ela a nossa convidada. Bem-vinda, Inês, ao nosso Conversas com a Essência Musical. Obrigada pelo convite. Para quem anda mais distraído, a Inês anda a dar que falar nas grandes rádios lá no continente. Mas eu puxei-a aqui para o nosso Conversas com a Essência Musical esta semana para falar um pouco com vocês e para vocês a conhecerem também um bocadinho melhor se andarem um pouco distraídos, porque se não andarem distraídos sabem quem é a Inês. Inês, fala-te um bocadinho de ti, de onde vens, como é que esta questão da música entra na tua vida. Confessa-te ao nosso público açoriano. Confesso, público açoriano, adoro. Já fui tocar com outra artista que é a Blaia, às Flores, se bem me recordo. E pronto, eu gosto sempre muito de ir aos Açores. Portanto, o que é que eu vou confessar assim logo, resumidamente? Eu diria que, pronto, sou pianista em primeiro lugar, compositora e no fim cantora, que é o que eu gosto sempre de dizer para me sentir mais confortável. Mas porquê? Porque o meu instrumento pronto, musical que eu aprendi desde cedo foi o piano e foi isso que me introduziu portanto, ao mundo da música, ao mundo das partituras e da teoria e tudo mais. Então eu sempre comecei nesta indústria um bocado na parte mais clássica. Foi assim o meu começo. Portanto, eu estudei no conservatório em Leiria. Portanto, eu nasci em França, em Paris, mas depois voltei muito rapidamente com 3, 4 anos para Portugal e cresci e vivi durante muitos anos em Leiria e foi lá que eu estudei música, foi lá onde eu cresci, tive os meus amigos, a escola, tudo mais. Portanto, toda essa introdução à música foi feita lá em Leiria. Depois, mais tarde, fui estudar para o Porto, para a ESMAI, que é a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, na Rua da Alegria, no Porto. Pronto, quem conhece sabe que é uma rua muito conhecida, é mesmo central. E fiz lá, portanto, a minha licenciatura em piano clássico. Só que, ao mesmo tempo, deu-me ali uma ideia na minha cabeça que, pronto, eu senti que eu não queria pertencer só ao mundo do clássico e não queria aprender só esta coisa toda dos compositores e dos clássicos e isto pode ser muito comparado à dança também. Eu gostava de ir mais longe e gostava de tentar fazer outras coisas, como por exemplo cantar, pronto, porque eu só tocava mesmo piano, eu sabia que cantava mais ou menos e andei a muitos coros, quer em Leiria, quer no Porto também, e uma das minhas disciplinas era precisamente também coro, uma das minhas cadeiras, e eu comecei a tomar um bocadinho mais atenção à minha voz e fui fazer canto jazz também no Porto, ao mesmo tempo que acabei a licenciatura. Então eu fiz o 8º grau em canto jazz e fiz a licenciatura e acabei exatamente no mesmo dia as duas coisas. O recital final, digamos assim, foi tudo na mesma altura. E pronto, e depois foi quando começou a Inês Apenas. Foi quando eu finalmente quis juntar o piano à voz e à escrita. E foi assim que surgiu todo este projeto. E agora lanças um single teu, single que aparece de repente, por exemplo, na Comercial, na lista para votação do top. Como é que é esta sensação? Tu estás numa grande rádio e a ser valorizada e o público a ouvir a tua música e a gostar da tua música? Obviamente é uma sensação maravilhosa, fiquei super feliz quando soube. Pronto, não só estava a passar na rádio, como também estava em votação no TNT, que é uma coisa que eu tenho muita memória, quando era pequena, estar no carro com os meus pais e ouvir o TNT
quinto lugar, sexto lugar está esta música e esta música. E lembro-me até de ficar um bocado revoltada com certos lugares, eu não sei porquê, mas aquilo entrou-me desde pequena, é engraçado. E agora, passado alguns anos, com 28 anos, ter uma canção que está a dar muito que falar e é uma canção que está... Pronto, que o feedback está a ser incrível e as pessoas relacionam-se com a canção e eu acho que, pronto, não é a primeira canção efetivamente que dá numa rádio maior, mas foi a primeira canção que começou a dar em todo o lado e isso nunca me tinha acontecido desta forma tão imediata, vamos dizer assim. Mas obviamente é um reconhecimento muito bom do meu trabalho e foi uma canção que curiosamente foi uma canção que eu pensei especificamente que podia ficar bem nas rádios. Eu pensei, pronto, olha, esta música até que vejo as pessoas a ouvirem isto na rádio. E depois deu certo, ainda bem, e é uma canção que eu gosto muito. Esperemos que subas no top, não é? E que entres, quem sabe... Está sempre a subir. E que entres, quem sabe, no nosso top também da nossa rádio. Nós temos um top 5, pode ser que os ouvintes gostem de ouvir Inês apenas e que te coloquem também na nossa tabela de votação, quem sabe. Top 5 é já difícil. Top 5 é um bocadinho mais complicado. Bem, Inês, vamos começar então a falar sobre música. Vamos falar sobre a essência da música e começamos pelo início, que é a criação. Como é que se processa o teu processo criativo? É assim um bocado caótico ou é uma coisa simples e que já te dás bem num sistema único? Como é que é isto? É caótico, é uma coisa desordenada que não sabes muito bem como é que acontece? Claro. Ou uma coisa sistematizada e direitinha e corre sempre bem? Acho que de antes eu consigo dividir aqui em dois grandes momentos. Como eu só escrevia para mim própria, portanto para o meu projeto, eu acho que sempre foi um bocadinho mais caótico, mas sempre tive um bocadinho mais de atenção ao que eu queria mesmo, à letra, à melodia, a tudo. Portanto, há uma coisa que é comum a estes dois processos que eu vou explicar, é que eu começo sempre pela música, portanto a letra é a última coisa em que eu penso. Não sei se isto é bom ou mau, mas pronto, sempre foi o meu método, por talvez ser mais intuitivo, ir buscar acordes, notas, é uma coisa que eu, como também estudei, sinto que tenho mais capacidade para rapidamente ir buscar a sonoridade que eu quero, ou o género, o estilo que eu quero. E só depois é que vem a letra, porque de facto é uma coisa muito mais vulnerável, ou que eu associo que é uma coisa mais exposta e que eu terei que pensar no que é que eu quero dizer e qual é a mensagem que eu quero passar às pessoas. Mas de facto, estes dois momentos em que eu estou a dividir isto tudo vem a propósito de eu escrever para outros artistas. Quando eu comecei a compor para outros artistas, uns maiores, outros, posso dar alguns exemplos, já escrevi canções para a Ablaia, já escrevi canções para a Irma, para a Áurea, para outros artistas mais ligados se calhar ao YouTube, o influencing, que é a Catarina Filipe. Também já escrevi para outros artistas de outras labels, e quando eu realmente comecei a aumentar um bocadinho mais a abrir um bocadinho mais o leque, a escrever para outras pessoas, comecei a perceber que tinha outros processos diferentes ao compor. Se calhar quando escrevo para outras pessoas prefiro ter mais atenção à letra inicialmente e só depois à parte musical. Mas eu diria que sou uma pessoa um bocadinho caótica a compor. Acho que agora estou muito mais confiante, sem dúvida, a escrever qualquer tipo de letra, qualquer tipo de género musical, e acho que me considero versátil nesse aspecto. Acho que felizmente tem sido muito bonito escrever para muita gente, músicas que também ainda não saíram, para outros artistas que ainda não saíram, eu não posso revelar, mas tenho sido muito feliz a escrever para os outros. E é curioso porque eu de antes era muito mais individualista, não gostava tanto de trabalhar em equipa, nunca gostei, porque talvez por achar que as outras pessoas nunca iam conseguir perceber a minha cabeça. Então daí eu achar que sou um bocadinho caótica. Por exemplo, eu já acabei músicas no carro
a cantarolar letra e música. Já acabei músicas no Centro Comercial do Colombo, aqui em Lisboa, que é onde eu estou a viver neste momento. Já acabei músicas a comer um gelado, a acabar de escrever só na minha cabeça. E antes isso era impensável. Eu tinha que me sentar, ter calma. Agora é muito mais, é um processo que realmente vem com o hábito e com a quantidade de vezes que nós fazemos isto. Pronto, acho que começa a ser muito mais natural. E eu fico muito feliz porque eu nunca pensei estar nesse sítio. Agora vou fazer um trocadilho. Sentes muito a tua música? Sinto muito a minha música, sinto. Quais são as emoções que te vêm à flor da pele para tu produzir as tuas músicas, para que nasçam os teus bebés, não é? Quais são aquelas emoções que mais te afloram à flor da pele? Para quem nunca percebeu, eu utilizei o título do tema, o último que ela lançou, que se chama Sinto Muito. E por isso é que eu perguntei se ela sente muito a sua música. Mas neste sentido, quais são as emoções que te afloram mais? É engraçado porque como todo o processo, como o processo também é caótico, certamente as emoções que eu também estou a sentir às vezes são um bocadinho desorganizadas e é difícil colocá-las em algumas caixinhas, e a música tem sido terapêutica nesse sentido porque acaba por me ajudar a gerir um bocadinho o que eu sinto aqui dentro, porque às vezes eu nem sei bem o que é. Se às vezes são coisas um bocadinho mais tristes, como saudade, nostalgia, saudades de pessoas que estão cá, que já não estão cá, etc. Eu acho que vem sempre de um sítio um bocadinho mais triste, eu diria, porque é muito difícil às vezes para mim escrever coisas felizes, e eu tenho, por acaso, posto um bocadinho isso também em perspectiva. Eu penso, porque é que é mais fácil escrever coisas mais tristes do que coisas mais alegres? Porque quando eu estou, e depois eu já percebi que quando eu estou alegre, eu estou a fazer outras coisas, que não é escrever música. É engraçado, mas ou quando eu consigo escrever uma coisa mais feliz, é uma coisa mais a gozar, a brincar. Portanto, às vezes eu penso, será que eu não consigo assumir que estou feliz? E eu acho que isso vai me prejudicar o meu processo criativo. Às vezes os artistas, não sou só, eu acho que já tive algumas conversas com amigos músicos, que é fogo, porque é que raio é assim mais fácil escrever sobre coisas mais tristes, essas sensações de obviamente o amor incondicional, o desamor, portanto, precisamente o contrário, quando já não sentimos amor do outro lado, que eu sinto muito é bastante sobre isso, mas depois eu também gosto, não sei se vou conseguir explicar isto, mas acho que sim, de forma a que toda a gente consiga perceber. Eu gosto daquela sensação meio incomodativa, mas ao mesmo tempo que eu gosto muito de ter e de brincar com, é explorar uma letra triste, muito triste, e às vezes muito direta, mas a melodia e os acordes são muito bonitos e são felizes. Digamos que estão no modo maior, os acordes são maiores, não há menores. E eu gosto dessa junção porque às vezes permite ao ouvinte ter sensações diferentes, às vezes diferentes das minhas. E eu acho que isso é o que é o bonito, eu posso sentir várias emoções, mas depois a pessoa que vai ouvir sente de outras formas completamente diferentes. Não sei se respondi à pergunta, acho que estou a... Respondeste e até fizeste aqui a referência a uma coisa que faz ponto para outra pergunta da nossa entrevista, que é: sentes a música como terapêutica, tanto para quem faz como para quem a ouve do outro lado? Como é que é esta tua vivência? Certo, eu acho que é sempre, qualquer tipo de arte acho que é sempre uma terapia e pode ser utilizada para esse fim, porque de facto a música a mim faz-me sentir várias coisas, obviamente depende da canção. Fazer-me dançar é também uma terapia, porque eu própria também me estou a mover e a tirar as energias e as tensões todas que eu possa ter aqui dentro, mas também me pode fazer parar, pode-me fazer refletir, e eu acho que isso são tudo formas de terapia e formas válidas que podem ajudar cada pessoa a chegar a certos objetivos, e a música a mim também, para além de ser terapêutica, acho que também me faz ser uma pessoa melhor, e isso se calhar se eu não tivesse a música, ou se nós não tivéssemos música para ouvir, era um bocadinho diferente, acho que era um bocadinho mais difícil.
sermos pessoas melhores ou sermos pessoas que conseguiam expressar o que queriam. E eu acho que, em primeiro lugar, a terapia vem mesmo daí, é um bocadinho uma coisa mais self-centered, um bocadinho mais egocêntrica de primeiro deixa-me lá perceber o que é que eu estou a sentir, então vou fazer a minha música só para mim. Depois, se os outros quiserem relacionar, portanto, acho que primeiro é sempre para eu tentar descodificar as coisas que eu estou a sentir. E isso já é o processo terapêutico mais fixe que eu posso ter. E ter um piano à frente, ou uma guitarra, ou um microfone que me permita deitar cá para fora e organizar-me, eu acho que isso é super bonito. Sentes que funciona mais ou menos como uma exorcização dos nossos demónios, não é? Sem dúvida. Para fora. Sem dúvida. E às vezes há processos que são mesmo inexplicáveis. E acho que posso contar aqui, apesar de ser um episódio um bocadinho mais pessoal, e pronto, não querendo aqui baixar aqui já para uma coisa super profunda, mas houve uma canção que eu fiz com a Irma, precisamente, que fala sobre luto. Neste caso, as duas tínhamos a mesma dor, que era o luto de uma mãe que faleceu e partiu mais cedo. Suponho que seja. E eu lembro-me que se ao menos, não é? Se ao menos, exatamente, que é das canções mais bonitas que eu já fiz, e foi a única canção que me saiu letra e música ao mesmo tempo. Como se assim um milagre tivesse acontecido. E porque foi de facto uma junção e uma conexão tão forte que eu senti naquele momento, em que estava em casa, em Leiria, portanto na minha casa, onde estive sempre com a minha mãe, etc. E de facto aconteceu ali um fenómeno meio sobrenatural, e eu acho que nunca tinha falado nisto numa entrevista propriamente, mas portanto este foi o momento que eu escolhi para dizer. Mas de facto houve uma conexão muito grande entre a letra e a música, porque parecia que eu estava a falar mesmo com a pessoa, e isso foi uma coisa que eu nunca me vou esquecer mais na minha vida. E tanto é que eu escrevi essa música há muito tempo e só consegui lançar passado muito tempo também. Eu tinha a canção há cerca de 4 ou 3 anos e lancei a música o ano passado, ou há mais um bocadinho. Demorei um bocadinho mais. Normalmente quando eu faço uma música quero logo lançar. E ali demorei, talvez também para dar um bocadinho de tempo e para ouvir mais vezes a canção, e sabia que ia ser uma coisa um bocadinho forte, tanto é que também passou na comercial, e lembro-me na altura dos próprios, não é os comentadores, portanto que fazem o programa. Os animadores. Exatamente, que disseram que havia mensagens de pessoas a ter que parar o carro, porque não estavam a conseguir processar, porque obviamente é um tema muito forte e que toca a toda a gente, e também por isso é que eu quis lançar essa canção. Lá está, aí foi mesmo, esta terapia não é só para mim, é para os outros, com certeza que vai ser, e tanto eu e a Irma obviamente quisemos muito fazer isso da forma mais certa possível, e pronto, não sei porque é que falei disto mas já está, falei. Como é que te sentes quando alguém se identifica com uma música tua e chega ao pé de ti e partilha contigo a força que a tua música teve na vida daquela pessoa? Porque depreendo que isto já tenha acontecido contigo. Sim, aconteceu com algumas músicas diferentes e que eu não estava logo à espera. Já que falámos assim, ao menos essa foi provavelmente a canção que mais feedback portanto, das pessoas se relacionarem, foi a canção que eu sinto que de facto marcou mesmo as pessoas e mudou. Tenho mensagens de várias, agora estou-me a lembrar de todas na minha cabeça ao mesmo tempo, mas tenho mensagens a dizer que a música mudou a vida delas e a forma como viam o luto da avó, do avô, etc, e que dão aquela música várias vezes. Já tive essa canção tocada em imensas festas de aniversário, e às vezes mesmo em, assim, um bocadinho mais dark, mas até mesmo em funerais. Eu acho isso bonito, eu não acho uma coisa que seja... nós também não conseguimos muito bem ainda normalizar a questão da morte e do fim de um ciclo, mas eu acho bonito as pessoas pegarem numa canção e terem uma canção. Agora por acaso recebi também um convite para ir cantar com uma orquestra, assim ao menos, precisamente porque é no Dia da Mãe, e se as pessoas se lembram dessa música no Dia da Mãe, eu fico extremamente feliz, e quem diz assim ao menos diz outras músicas
como a Levemente, ou mesmo a do Festival da Canção, muita gente disse, pá, esta música faz-me muito lembrar uma altura específica da minha vida, pá, eu ouço sempre, ou mesmo que ouço no ginásio. Pá, para mim é super gratificante alguém dizer-me, olha, identifico-me muito com isto, esta música faz-me correr, olha, esta é a única música que fez com que eu acabasse a minha relação tóxica. Perfeito, maravilhoso, fico obviamente muito, muito comovida e ao mesmo tempo também sinto-me um bocado estranha, porque eu penso, ei, a sério, identificas-te com o que eu escrevi? Opa, olha, às vezes foi escrito assim tão à pressa, algumas coisas, como é, por exemplo, a música que eu escrevi sobre a cidade de Leiria, que eu escrevi, foi a canção mais rápida que eu escrevi na minha vida, que se chama Leiria Não Existe. E tenho imensos vídeos de crianças a cantarem aquela música, pais que me enviam vídeos a dizer que os filhos adoram a canção e que até deram essa canção na escola. Isso para mim já vai a um nível em que, obviamente, não estou aqui a armar-me, nem sou nenhuma Carolina Deslandes, nem nada disso, mas são pequenos eventos que marcam uma pessoa. Uma música ser dada numa escola, numa creche, eu acho que isso é bom sinal, é sinal que primeiro ficou na cabeça. Sim, e também porque ficou na memória, eu acho que isso é o mais importante. Quais são as tuas referências musicais? Onde é que tu vais beber para criares? Epá, eu às vezes tenho alguns momentos em que eu paro de ouvir música. Eu sei que isto parece um pouco estranho, mas acho que é por trabalhar também todos os dias com música, felizmente. Eu tenho muitos artistas, não sei se queres que eu comece por nacionais, internacionais, ou pode ser qualquer um. São tantos. Eu vou dizer uma referência muito old school, muito antiga, mas que é a minha maior referência a nível de músicas e songwriting, que é o Bruno Mars. Foi assim o artista que mais marcou a minha juventude e que agora, por acaso, também agora voltou aos álbuns e às músicas e aos singles. Mas o Bruno Mars foi assim as músicas pop que eu estudei e que fazia covers quando era mais pequena, tanto na guitarra como no piano, porque eu também sei um bocadinho tocar guitarra, então eu lembro-me de tentar imitar as canções. Assim, na minha juventude, foi assim um artista que eu considero que mais ouvi. Depois, sei que há, a nível de Portugal, mas também já internacional, Amaro é uma grande referência para mim. Não só quando ela esteve na Eurovisão com a Saudade, muito antes. Talvez por também se assemelhar, portanto, ser uma rapariga que foi estudar para fora, foi estudar os clássicos e depois agora também canta, isso também mexeu muito comigo e foi uma grande inspiração e felizmente tive a oportunidade de privar com ela algumas vezes e é uma pessoa espetacular. Portanto, Amaro, acho que a Carolina Deslandes também é uma pessoa que eu tenho muito como referência, sempre. E depois tenho uma artista ou duas, principalmente mulheres, ando a ouvir muito mais mulheres agora, de antes ouvia muito mais homens, mas por exemplo a Willow Smith é uma cantora espetacular que eu adoro e que lançou para mim dos melhores álbuns que eu já ouvi, que eu nunca sei dizer o nome, porque é dificílimo, mas é o último álbum assim meio laranja em que ela está com afro, com todo um outfit espetacular, pronto, está assim meio só a pele dela. Foi o último álbum que ela lançou que eu achei absolutamente fenomenal. Ela e também outra artista que agora é mais conhecida, que é a Ray, acho que é assim que se diz. Mas pronto, são tantos. O Euclides, em Portugal também. São tantas referências. Depois também eu gosto um pouco de tudo, na verdade. Qualquer artista eu gosto, na verdade não sou assim tão esquisita. Inês, e se de repente não existisse música? Que seria de ti? Era uma grande tristeza. Acabei de publicar uma coisa no Instagram sobre isso, do Charlie Puth, que também é um artista que eu... Ai, como é que eu não me lembrei logo dele? O Charlie Puth, que é... Lá está, são todos artistas que fizeram um clássico e de agora são, por exemplo, John Mayer também é muito, muito conhecido por isso. Artistas que estudaram, se calhar, a parte teórica a fundo e depois fazem música pop e música que ficou... Não significa que todos os artistas tenham que ser crânios e
Nada disso. Há muitos artistas que são muito bons e não tiveram estudos e não têm que ter. Sou zero essa pessoa, mas eu sou sempre a pessoa que, quando me perguntam qual é o conselho que dás a pessoas da tua idade ou a pessoas mais novas que queiram seguir música, estudar música. Eu dou sempre esse conselho porque, de facto, depois é tudo muito mais fácil e as pessoas vão me dar ouvidos. Pronto, mas se a música não existisse, era horrível. Eu acho que as pessoas iam ser muito piores, não tenho umas com as outras, porque não iam ter aquele desligar. É um desligar mental também. Às vezes há músicas que é só mesmo para ouvir e não precisamos estar ali a processar constantemente. Às vezes também é um desligar do cérebro. Por isso é que eu acho que a música, eu consigo comparar um bocadinho a ação de ouvir música, e por isso é que se calhar está ligada ao carro, a ação de conduzir. Nós, quando estamos a conduzir, não estamos a pensar como é que nós estamos a conduzir, se é para pôr agora ao pé, quer dizer, não sei que estejamos muito nervosos com alguma coisa, ou num exame de condução, mas quando eu estou a conduzir, eu estou simplesmente a não pensar em nada, e por alguma razão os rádios estão nos carros também, não sei. E eu associo as duas coisas, conecto muito as duas coisas, que é, às vezes nós também temos que desligar a cabeça, e a música também é uma forma de nós só desligarmos um bocadinho dos problemas e das coisas do dia-a-dia, e etc. Acreditas que a música é capaz de unir povos? Unir pessoas? Sem dúvida. Acho que é das artes, assim, é muito... Também não quero estar aqui a dizer nenhuma falácia, nem nenhum statementzão, mas eu acho que é das formas mais fortes de unir pessoas, sem dúvida alguma. Tanto é que eu, quando tinha a história da música na universidade e também no conservatório, nós estudávamos de que forma é que os compositores escreviam as suas obras para influenciar a união, ou não, ou o contrário, nas alturas de guerras, nas alturas mais difíceis politicamente, em que as pessoas tinham que se juntar. Muitos compositores escreviam em certas tonalidades ou com certas notas, certos instrumentos, para que as pessoas se unissem. Ou, muitas vezes, infelizmente, às vezes eram compositores que eram pagos por políticos para escreverem canções mais calminhas, para as pessoas estarem um bocado mais calmas. E isso é uma coisa que não é muito falado, mas os compositores eram muitas vezes eram como se diz, contratados para fazer música com um certo estilo de melodia, com um certo estilo de força, de ritmo, para unir as pessoas, e porque de facto há muitos ritmos e há coisas estudadas também a nível de produção, há música, mesmo o gospel, etc. Há músicas e certas frequências que fazem com que as pessoas se sintam mais unidas e que elas próprias se sintam mais felizes e mais capazes de fazer certas coisas, mesmo música de meditação, etc. Há muitas coisas cientificamente provadas, mas pronto, indo falando à parte mais emocional e mais social, eu tenho a certeza absoluta que as melodias unem as pessoas. E aliás, estou a fazer um projeto agora de Zeca Afonso, de homenagem a Zeca Afonso, que é uma prova disso. Há melodias intemporais e que, não só de Zeca Afonso, qualquer outro artista, mas porque estamos no mês de Abril, era mais por isso, canções intemporais, e isso é porque as pessoas se unem a cantá-las. Isso é fortíssimo num concerto. Rosalía agora vem a Portugal, a Lisboa, e lá está, tudo o que acontece num concerto é a união, e isso é extremamente especial. Inês, vou-te desafiar a esmiuçares um bocadinho a letra do Sinto Muito, para que as pessoas lá em casa percebam a música da tua música. Lá está aquela questão de tu queres passar uma mensagem, mas do outro lado alguém percebe uma coisa completamente ao lado. Vamos tentar explicar às pessoas o que realmente... eu neste momento deu-me uma branca, como é que é a letra? Não, mas estou a brincar.
Ok, mas é para esmiuçar mesmo? Não, para é para explicares o fundamento da letra, do que é que falas e qual era a tua intenção por detrás da música. Eu acho que o refrão é o que diz, se calhar, o resumo de tudo. Agora estou a pensar na letra toda. A parte das estrofes é um bocadinho mais descritivo, mas no fundo a sensação é de lamentar, portanto sinto muito é mesmo de lamento, mas também obviamente um trocadilho com os sentimentos e com as emoções, de sentirmos realmente muitas coisas, e às vezes nós sentimos muitas coisas em relações e depois as coisas acabam por não dar certo, e as pessoas só se apercebem ou só valorizam se calhar a pessoa mais tarde, quando realmente já estão outras pessoas connosco, que é o que eu digo aí alguns num dos versos, mas acho que o refrão é mais fácil de explicar. Sinto muito que tenhas ficado a pensar no nosso assunto, que na verdade não ficou em nada, e por muito que não estás já a dar, eu sei que te dei tudo o que eu tinha para dar, e no fundo eu sempre estive lá para ti, e eu sempre quis fazer uma canção que também ao mesmo tempo é meio icónica no refrão, ou seja, tem ritmo e é uma coisa de eu agora estou bem melhor, mas também não estou assim com tantos remorsos, mas ao mesmo tempo também mando assim umas frases assim espetadinhas com força, mas depois acabo por estar contente, é assim uma nostalgia de sinto muito, mas pronto, olha, é o que é, nostalgia, olha, saudades. É um bocado essa sensação, mas eu também gosto que seja uma coisa subjetiva e que cada pessoa sinta à sua maneira, mas é isso, por muito que não esteja a dar, eu dei tudo, dei sentido de verdade, e agora bateu-te realmente a saudade daquilo que nós eventualmente fomos, e por isso sinto muito, mas é um sinto muito bonito, não é um sinto muito a mandar a pessoa para o outro lado, é um sinto muito, olha, ups, pronto, e eu gosto dessa sensação, desse ups. Inês, agora convido-te a deixar uma mensagem ao nosso público. Nós estamos em FM nas 5 ilhas do Grupo Central do Arquipélago, portanto, Terceira, Graciosa, São Jorge, onde estamos sediados, Faial e Pico, mas estamos São Jorge é tão bonito, São Jorge é lindíssimo, maravilhoso, já fui aí. Já fui aí para todas as ilhas. Estamos também em todo o mundo através da nossa emissão online. Portanto, obrigada desde já pelo elogio à nossa terra. À nossa ilha. Grande terra, grande ilha. Epá, adoro. O microfone é todo teu. Deixa lá a mensagem ao pessoal dos Açores. Então, pessoal dos Açores, eu quero muito ir aí tocar. É a primeira coisa que eu quero dizer, eu quero muito ir aí tocar a todas as ilhas de preferência, até eu morrer. Mas um grande beijinho. Se quiserem seguir o meu trabalho, podem seguir as minhas redes sociais, no Instagram, Facebook também, mas não vou lá tantas vezes. O Instagram é mais fácil para mim. E podem ouvir o meu novo single, Sinto Muito. Acho que vocês vão sentir a mensagem e vão relacionar-se. E pronto, também já agora fica o convite para quem eventualmente vier a Lisboa nos próximos tempos, nos próximos dias vou ter um espetáculo em homenagem ao Zeca Afonso neste mês de Abril. São versões muito pop, portanto são versões diferentes, com arranjos diferentes, feitos por mim, das canções mais conhecidas do Zeca Afonso, e o álbum também sai dia 6 de Abril, se quiserem ouvir. E pronto, é isso. Sigam o meu trabalho e obrigada pelo convite, mesmo, fico muito contente por este convite e por esta conversa maravilhosa. Obrigada, Inês, pela tua participação. Foi uma honra ter-te como convidada. Obrigada.